Tudo bem, pessoal? Este é Harry Sultan. E, como vocês sabem, eu tenho sido um ateu militante por bastante tempo. Eu costumava acreditar que a humanidade não precisava mais de religião. E olha, eu ainda acho que individualmente nós não precisamos. Mas nós não vivemos isolados, vivemos em sociedades com outras pessoas. E para vivermos com segurança, precisamos de mais do que apenas leis. Precisamos também de cultura e tradição. Nossos parlamentos e senados podem fazer leis sem religião, mas e nossa moralidade e conduta diária? Isso é fortemente influenciado pela cultura e tradição. A cultura, meus amigos, é a primeira linha de defesa na criação de uma sociedade próspera. Não me interpretem mal, não estou dizendo que as tradições são perfeitas, longe disso. Mas com o tempo, as culturas evoluem. Como em tudo, descartamos o ruim e mantemos o bom. Considere os valores familiares. Como ateu, eu pensava que não precisava que a sociedade me dissesse para amar minha esposa e filhos. Mas acontece que permanecer casado, criar uma família, isso é difícil às vezes. É preciso fazer sacrifícios e colocar os outros em primeiro lugar. Tipo, você sabe, é bem tentador. Talvez eu queira ter um caso com aquela secretária atraente. Mas é aí que a cultura e a tradição entram. Não necessariamente a religião, mas vamos ser honestos. As religiões tiveram um papel na preservação dos valores familiares. E neste estilo de vida hiperindividualista, secular, liberal e egoísta, esses sacrifícios são mais difíceis de fazer. E isso é só sobre família e a identidade. Sou homem ou mulher? Sem âncoras culturais fortes, caímos em confusão. Olhe em volta. Em qualquer democracia próspera, liberal e secular, você verá essas fissuras. O desgaste da religião leva ao desgaste dos valores culturais. Eu costumava pensar que a religião desapareceria em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas isso não aconteceu, porque o Islã é uma fera diferente. Ele viu o vácuo deixado pelo cristianismo no Ocidente e pelo hinduísmo na Índia e se infiltrou. Na ausência de tradições fortes, o Islã espalhou seus tentáculos. E o ateu secular, liberal, individualista, egoísta, eles não se importam, né? Então, essas são as minhas opiniões, mas não me entenda mal. Eu não estou me convertendo ao cristianismo ou ao hinduísmo. Eu sou tão devoto ateu quanto sempre fui. Mas, tendo dito isso, eu tenho essa nova admiração encontrada por religiões como o cristianismo ou talvez o hinduísmo sem a parte sobrenatural. Então, eu quero mostrar um clipe de Charlie Kirk. Sim, o cara cristão. Eu costumava zombar dele muito, mas ainda posso ser honesto. Mas agora há um problema maior em mãos e isso é o Islã. Então, vamos ver o que Charlie Kirk está dizendo. Este é o Charlie Kirk, que por sinal é gay, na minha opinião. A questão é se o Islã macro é compatível com o Ocidente. Valores? Não. Mas, surpreendentemente, muitos ateus ocidentais não veem isso por algum motivo. Macro? Claro que não. Existem 3 grandes motivos para isso. O Islã não acredita na liberdade de expressão, absolutamente. O Islã não acredita na liberdade de religião. E o Islã não acredita na separação entre mesquita e Estado. Absolutamente 100% verdadeiro. E é isso que torna tão triste que esses indivíduos seculares liberais ateus que trabalharam tanto para separar a igreja do Estado tenham ficado completamente silenciosos quando se trata de Islã. Essas 3 coisas são antitéticas ao Ocidente em um país de maioria muçulmana. Você não é a maioria muçulmana. Você não pode criticar o profeta Maomé na maioria dos países de maioria muçulmana. Você não tem as mesmas robustas proteções à liberdade de religião e... Não a maioria, todos eles. Por que ele está sendo tão caridoso? Por fim, enquanto no Ocidente temos cuidado para separar religião e Estado, eles são instruídos a adentrar o Estado e transformá-lo para ser mais islâmico em torno dos pilares centrais do Islã. E a última coisa que direi... Eles não se desculpam por isso, pois realmente acreditam nisso. O Islã é uma doutrina política e eles dizem isso com orgulho, que é uma ideologia política. Em uma sociedade muçulmana, em todos os países muçulmanos, nenhuma lei pode ser feita que seja antagônica aos valores islâmicos. De fato, acredito que este seja o primeiro ponto na Constituição do Paquistão e presumo que outros países muçulmanos sejam semelhantes. A Turquia pode ser um pouco diferente, mas sabemos como isso está indo. Não consigo ver um único país ocidental que tenha se tornado mais islâmico e se tornado um lugar melhor para viver, mais feliz ou livre por qualquer métrica, apenas felicidade. Qualidade, tudo.
desde a qualidade de vida, da coesão cultural, de se as pessoas querem viver lá, desde, quero dizer, antes dos nativos. As taxas de fertilidade estão aumentando novamente. Alguns dirão que isso é uma crítica à religião em si, não aos muçulmanos, pois existem muçulmanos britânicos, mas você não precisa ser um deles. Vocês fazem isso por serem britânicos. É cultural. Não é só isso. Os próprios muçulmanos dizem para criticá-los, mas não o Islã, pois ele não é falho. O Islã e os muçulmanos andam juntos e não quero fazer essa distinção. Entendo que haveria muçulmanos que não compreendem o Islã. E eles podem pensar que o Islã é a religião ideal para se seguir. Mas mais cedo ou mais tarde, em algum momento, os valores islâmicos se infiltram em suas atividades diárias, como eles veem o mundo, como eles veem as relações internacionais, como eles veem seu bairro, como eles veem seu relacionamento com um cristão, ou um judeu, ou um hindu no seu local de trabalho. Tudo se resume a isso. Por isso, afirmei no início que o Islã é uma fera completamente diferente. Este é o mesmo erro que toda pessoa liberal secular comete, seja na Índia ou no Ocidente. As pessoas sempre pensam que, oh, não, talvez um muçulmano também veja sua religião da mesma maneira que um hindu moderado vê seu hinduísmo, ou um cristão moderado vê seu cristianismo. Mas a diferença-chave é na vida de cristãos e hindus moderados comuns, a religião nunca entra na equação. Isso não acontece com os muçulmanos. Mesmo que você seja um muçulmano liberal secular, no papel, eu gosto de chamá-los de muçulmanos de batom, o Islã nunca está longe da tomada de decisões. Certamente deixe de existir, pois sem uma linguagem unificada, não é possível se comunicar com seu vizinho. Reconheço que há muçulmanos bons individualmente. A questão com a qual precisamos lidar no Ocidente é se o maometismo é compatível com os ensinamentos de Blackstone. É compatível com o legado de Wilberforce e os grandes pensadores que vieram deste país. Eu direi que há uma razão pela qual, nesses países islâmicos, não se vê a proteção igualitária de direitos. Não se acredita na igualdade humana universal e nas mesmas coisas que acreditamos no Ocidente. E eu acho que é suicida importar milhões deles. E como ponto final sobre isso, na maioria das vezes, nem mesmo é questão de multiculturalismo. Houve um exemplo em que uma escola, há alguns meses durante a Páscoa, cancelou as celebrações por respeito a outras crenças. Então não é como se a palavra multicultural e multidiversa incluísse o cristianismo. Não, este é o eixo vermelho-verde. A Grã-Bretanha está na vanguarda disso, com marxistas infiltrando seu governo e islamistas chegando ao país. Quando se unem, ambos concordam em uma coisa, apesar dos grandes desacordos em muitos assuntos. Odeiam o Ocidente e querem vê-lo quebrado. Eles querem dominar o Ocidente, a Índia e todos os países. Isso não é uma teoria da conspiração. Eles acreditam e dizem isso abertamente. Eles dizem isso abertamente. Um dia podemos ter uma nação de maioria muçulmana aqui no Canadá. Rosto direito. Temos a lei canadense aqui, e você diz que quer substituí-la pela lei Sharia. Isso não parece muito respeitoso. Na maioria dos casos, não haveria alternativa. Dirija-se à rainha e peça que mude as leis. Mudar as leis para quê, senhor? Para a lei Sharia? Não, mude as leis para não permitir que mais muçulmanos venham para o Canadá. Devemos nossa lealdade e fidelidade, antes de tudo, à nossa religião, não à rainha, para ser honesto. Quando fui para o meu suposto trabalho, fiquei em silêncio. Era sua responsabilidade garantir que tirasse isso de mim. Quando não disse nada, eu não sou muito... simples. Sem integração, sem multiculturalismo, sem diversidade, sem tolerância. Eu tenho minha própria DIN, você tem sua própria DIN, você tem sua democracia, nós temos nossa própria Sharia, você tem sua própria mistura livre, nós temos nosso próprio NIGA, estou trapaceando no mercado, seus próprios cartões de crédito, nós sabemos, temos nosso sistema econômico, temos nossa própria política externa, temos nosso próprio DIN. Não sei quem disse, mas alguém sábio uma vez disse que quando seu inimigo te diz o que ele vai fazer com você, você deve ouvi-lo. E a única razão pela qual cada vez mais pessoas estão acordando para essa realidade do islamismo no Ocidente é porque eles estão agora vendo muçulmanos aos milhões se unindo por seus valores, por sua cultura, pelo que eles percebem ser o modo de vida ideal